Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos falar com a Sâmia, gente. Pense em alguém que entende de óleo essencial, que mais entende é ela. E ela aceitou fazer uma live pra gente. Vai ser muito especial. Vai ser tudo de bom. Oi, Felipe, muito obrigada. Se não fosse você, eu não estaria aqui agora. Gratidão. Tudo bem, Denise, graças a Deus. Legal, Felipe. Então, para quem não está sabendo, essa live aqui, gente, é para nós falarmos dos óleos essenciais, né? Vamos tentar falar mais para estética, mas os óleos essenciais eles agem em todos os aspectos, as indicações são amplas e quem aceitou meu convite foi uma especialista em óleos essenciais, ela é referência, né, em óleos essenciais e uma pessoa muito especial. E eu decidi trabalhar com os óleos dela agora e ainda não chegou, mas eu fiz uma compra hoje, porque assim a qualidade dos óleos dela é sensacional e então a gente tem que prestigiar as pessoas que trabalham de uma maneira muito correta, né? Ela não chegou ainda, eu acho. Oi, Rita. Ai, que bom, Leni, que você está interessada nesse assunto. Vai ser muito legal. Eu preciso pegar até o relógio, gente, porque eu pretendo deixar 30 minutos ela explicando e depois liberar para perguntas, tá? Tem um relógio aqui, porque o Instagram poderia ter um reloginho pra gente ficar olhando, não tem. Eu tenho que ficar controlando. Oi, Maria do Carmo. Oi, Giane. O pessoal tá aí hoje. Hoje e sempre. Oi, Silésia. Estamos aguardando. Oi. Felipe, eu não estou vendo a Sâmia. Será que ela não está me encontrando? Eu passei para ela hoje o meu Instagram. Eu não sei se ela não está me encontrando, porque já são 11h07. Será que ela não está me achando no Instagram? Se puder ajudar, agradeço. Não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tem gente que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ai, a Sâmia entrou, gente. A Sâmia entrou agora. Felipe, você está me ouvindo? Sim, está todo mundo me ouvindo. A Sâmia estava em outra. Não tem problema. Vou te chamar então, Sâmia. Peraí. Pronto. Já te chamei. Que bom. Tá todo mundo ouvindo. Eu não lembro quem foi que falou que não estava ouvindo.
É só você, deve sair na sua casa alguma coisa, tá bom? Dá uma olhadinha aí na sua casa. Que bom. Deu super certo usar fone de ouvido, gente. Melhor coisa que eu fiz. Sâmia, cadê você? E, gente, aproveitando, vai ter uma live hoje à noite para falar de quebra capilar com o meu, ele chama Michel Dalmédico, é um tricologista, ele só fala desse assunto, ele só trabalha com isso, é o dia inteiro isso. Então, quem tem problema de queda capilar, aproveite. Tô procurando a Sâmia, não tô achando. Bom, gente, enquanto a Sâmia não entra, vocês querem perguntar alguma coisa, aproveitando que eu tô aqui ao vivo, querem conversando enquanto ela não entra? Felipe, será que você pode ajudar a Sâmia a entrar? Não sei se ela está com alguma dificuldade, você tem o celular dela. Então, Sâmia, pede para entrar, para deixar você entrar. Pronto, vai pedir. Pronto, gente. Está entrando. Oi, Ellen. Saudade, você ficou tão quietinha no grupo. Oi, Sâmia. Oi, querida, só que eu entrei pelo meu particular, Samia Maluf underline oficial. Ah, gente, essa aqui é a maravilhosa Sâmia. Sâmia, se apresente para todo mundo, porque o currículo é muito extenso, eu prefiro que ela faça isso. Imagina, obrigada, Alessandra, é um prazer estar sendo convidada por você para poder, nesse momento onde todos nós estamos nesse isolamento social, poder estar trocando um pouco, né? E eu Sim. agradeço muito e vamos lá, vamos tocar essa nossa conversa. Bom, eu sou a Samia Maluf. Como formação, eu sou formada em psicologia, com especialização em droga dependência, depressão e síndrome do pânico, e sou psicanalista, né? A aromaterapia entrou na minha vida há muitos anos atrás, eu vou fazer 62 agora em setembro, e meus pais eram estrangeiros, né? Então, a minha mãe era lituana e meu pai era libanês. E essa forma de se tratar, tá? Naquela época, era sustentabilidade porque não existiam produtos, então a estética a gente usava algumas coisas da cozinha, então isso, minha mãe era uma mulher linda, né? Então eu a via usando uma série de produtos de cozinha mesmo, de nutrição. E meu pai, como árabe, ele tinha todo esse encanto do Oriente, né? E ele trazia perfumes e óleos essenciais que na época a gente nem sabia o que era. E essa coisa do aroma, talvez, né, como a gente chama os perfumistas, né? Talvez o meu nariz sempre teve voltado para aromas, cheiros, natureza, tudo. E eu fui modelo, fui atriz, fui Bebê Johnson, tudo, e entrei nessa linha de me cuidar com os óleos essenciais, né? Então eu segui um pouco da minha mãe, depois a gente foi estudando. E aí depois, quando eu tive os 3 filhos, eu já estudava mais formalmente desde os 18 anos. E aí, dentro da psicologia, sabe que os óleos essenciais têm uma ação psicofarmacológica. E há 20 e poucos anos atrás eu montei a Baissâmia. Falei, quero sair de tudo, quero trabalhar só com produtos naturais. E montei aqui no Brasil a Baissâmia. E na área médica ainda tinha uma dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu fui para a área de estética. E
spas internacionais estavam abrindo aqui. Então, Hyatt, Renaissance, o Copacabana Palace refazendo a parte do spa, os Fazanos que abriram, a Nantara dentro do Tivoli. Então, esse é o meu mundo hoje. Nossa, que delícia. Muito legal. E Sâmia, a gente tem pessoas que não entendem muito, que são novas. Como que você poderia, em pouco tempo, passar um pouco do que é o óleo essencial para elas, né? Porque as pessoas confundem muito, pensam numa substância oleosa, que de repente vai entupir os poros. Elas fazem muita confusão por não serem da área, né? Tá, então vamos lá. Da onde existe, né, essa caixinha com esse óleo essencial? Então, não vou falar muito complicado, mas a minha didática é sempre mais simples, né? Então, nós, seres humanos, nós podemos andar. Então, quando tem um perigo, quando a gente tem fome, a gente pode ir atrás de um alimento, de uma madeira, né? E a planta, como ela não tem essa possibilidade, ela é um ser vivo, então faz parte, né, da química orgânica, como todos nós, mas ela, para sua procriação e subsistência, ela precisa retirar daquele local, da terra e do clima, todos os subsídios para dentro da sua fábrica, né, produzir determinadas substâncias que afastariam insetos, micro-organismos, animais herbívoros, ou também atrair, né? Pássaros, borboletas para ser polinizado. Então, essa substância que a planta produz, a gente chama de essência natural. Tá? Quando a planta é colhida e extraída por arraste a vapor ou por extração a vapor, ela se torna esse líquido que o homem não põe a mão, ele só mantém variáveis, como extrair, em que tempo, para ter o óleo completo, porque o óleo essencial ele tem uma série de substâncias, né? Quando ele se torna óleo essencial. E essas substâncias, elas fazem parte da constituição do óleo. Agora, por que óleo é chamado de óleo? Porque, assim, a água que nós ingerimos, naquele peso molecular, quando a gente estudava a tabela periódica, né? Ela tem o peso molecular de 1, a densidade dela é 1. O óleo essencial, ele tem uma densidade menor. Então, como ele não é água, ele é chamado de óleo. Tá? Mas óleo essencial, ele não é oleoso. Então, se alguém for comprar óleo essencial, por exemplo, eu vou pingar uma gota aqui, né, do óleo de lavanda, caíram 2. Então, se eu fizer esse teste, colocar aqui na minha mão, ele vai ter uma certa oleosidade, mas nada que seja comparado ao que é o óleo mineral, tá? O óleo essencial, por exemplo, eu passei aqui nas minhas mãos e só de passar, esfregar as minhas mãos, ele já volatiliza. Então, ele é uma substância muito leve. E lá na antiguidade, né, desde que o mundo é mundo, foi descoberto e aí foi caminhando com a criação, né, nós seres humanos vindo do Neandertal, então foi usada para religiosidade, para cura de patologias, mas quando entrou num determinado momento, por exemplo, Renascimento na Europa, todas as pessoas usavam, principalmente as mulheres, usavam óleos essenciais para tratamentos de beleza. Né? E o óleo essencial, a partir dessas moléculas que ele tem, ele trabalha num tripé. Então, o que ele faz? Ele é química, então eu tenho moléculas que são observáveis, mensuráveis, e tem uma ação que a gente faz pesquisas in vivo e in vitro, né? Mas, como os átomos que compõem as moléculas, eles possuem vibração, né? Então, tem os elétrons e eles precisam se equalizar. Nós dizemos que o óleo essencial também trabalha de um modo vibracional e energético, né? E cada pessoa
do dia que nasceu ao dia que morrerá, nós somos bombardeados por aromas. Então, é muito interessante que, por exemplo, eu estou com esse frasco aqui de lavanda, né? E a história da aromaterapia na Idade Moderna foi que um perfumista, que era químico, estourou o laboratório e ele queimou gravemente as mãos e ele sarou a mão que poderia ser putrefada, e estava sendo putrefada e poderia ser amputada, com a adição do óleo de lavanda. Ele, em menos de 7 dias, teve uma recuperação para não ter operado. E aí, só para te contar, Alessandra, eu estourei 2 panelas de pressão no meu rosto. Nossa! Eu fui uma modelo que eu fiz muita capa de revista, né? Então, se botarem meu nome, Sâmia Maluf, vão achar na década de 70 e 80 muita capa que eu fiz. Então, imagina logo que eu casei, eu fui fazer uma sopa para o meu marido e estourei a panela de pressão. E na época eu já estava estudando, eu tive uma queimadura muito grave, fui para o hospital e pedi para eles não usarem nada. Então eu fui subir, lavei muito bem o rosto, tirei as bactérias, mas eu fui para o hospital porque meu marido estava assustado, trataram lá daquele jeito, mas eu voltei para casa e utilizei óleo essencial de lavanda, tá? Então, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele é um poderoso anti-inflamatório, ele é um poderoso antisséptico, também é fitofilático. Então, por que que ele é um óleo bom? Porque ele ajuda a regenerar a célula. Então, quando você tem um pequeno corte, um pequeno machucado ou uma pele mais sensível, nós teríamos óleos vegetais, que aí sim, eles são que nem o azeite de oliva, e aí tem o problema das pessoas acharem que óleo vegetal é oleoso, tá? Só que assim, eu vou mostrar aqui numa pipeta. Quando você pega, esse aqui é um óleo de calêndula, eu vou mostrar até a cor dele, tá? Os óleos vegetais, eles também têm uma ação dentro do nosso organismo e para aplicar o óleo essencial, eu deveria usar em uma base. Então, por exemplo, para queimadura, à noite eu usava o óleo de calêndula com lavanda, tá? E em menos de 3 semanas, eu estava com uma pele maravilhosa, podendo fazer já a capa de revista, porque eu queimei realmente muito. E não só essa vez, eu fui depois da empresa já aberta, há 18 anos atrás, eu me queimei novamente. Então, eu tenho evidência clínica que o óleo essencial de lavanda, quando de boa qualidade, ele tem uma super eficácia. Sim. Sim. Ô, Sâmia, mas a sua pele é maravilhosa. Até eu perguntei para a Bruna, eu falei, o que que ela faz? A Bruna falou, ela só usa óleos dela, vegetais e essenciais. Você confirma isso? Confirmo. Então, eu estou com 62 anos, eu ainda não fiz nada, não sou nada contra você fazer algumas aplicações estéticas quando te incomodar, mas eu acho que o fato de você tratar diariamente a sua pele, nutrindo, assim como na alimentação, a gente deve utilizar alimentos que não são inflamatórios, que não sejam tóxicos e que sejam biocompatíveis. Eu me trato, desde que eu me conheço por gente, fazendo sabonete em casa com óleo vegetal e óleo essencial. E eu sempre faço umas mudanças. Então, por exemplo, o óleo de jojoba, que é uma cera líquida, ele é super biocompatível, né? Então, eu gosto muito de usar, de vez em quando, jojoba com gerânio, que é o óleo feminino, é o óleo da mulher. Então, para as clientes, né, se quiserem uma dica, porque o gerânio, ele tem uma molécula que a gente chama de estrógeno. Então, ele tem uma ação muito parecida com o hormônio. Quando nós entramos no climatério, menopausa, tudo nosso resseca, né?
você como criadora de fórmulas e dentro da área de farmácia, com todos os seus estudos também, você Sim. sabe manipular. Então, o interessante seria para as clientes que estão entrando nesse climatério, ou mesmo meninas, que por uma questão de hormônio, tá, na adolescência, e elas tenham muita acne, fazer essa reposição hormonal com óleo de gerânio. E aí eu indicaria, você tem gel que você prepara, né? Uhum. Você tem cremes neutros que você prepara somente Sim. com óleos vegetais, ou então você utilizar o óleo vegetal e o óleo essencial. Então é uma forma simples, né? Você tem um recipiente, usar uma pipeta ou uma colherzinha de café de óleo vegetal ou de creme ou de gel e usar uma gota do óleo essencial de gerânio. Então, essa é uma das dicas que eu uso, porque ele vai ser uma reposição hormonal natural. Ele tem substâncias como álcool, o geraniol, tem os ésteres, que são acetatos de geranila, e tudo isso tem uma ação dentro do nosso organismo. Então, eu trabalho a pele, os hormônios e a minha cabeça nesse estresse louco que está aqui. Ô, Sânia, você falou uma coisa muito interessante que a gente não escuta falar nunca. E eu me interesso muito e eu aposto que as pessoas que estão nos assistindo também se interessam, que é essa parte da vibração. Tá, Você pode falar um pouco mais sobre isso? claro. Existem. Posso te pedir uma água, pai? Existem alguns médicos e naturólogos e farmacêuticos franceses, como o Dr. Penoel, que escreveu um livro com o Dr. Franchomme, e mais umas pesquisas feitas por um outro americano chamado Dr. Gary Young, e aí tem pesquisas mundiais. A gente sabe, eu sou virginiana, então eu sou muito São Tomé, eu preciso estudar para saber isso, e a gente sabe que quando uma molécula, um átomo, tá, vai se juntar, por exemplo, no caso do carbono, ele vai se juntar a um hidrogênio, ele precisa ter uma estabilidade. Então, os átomos, eles vibram, né? E essa Sim. vibração, ela causa, é como se você jogasse uma pedra num lago. Então, você vai ter essa reverberação. Como nós, seres humanos, vibramos, por estudo, entre 62 e 71, tá? Então, a nossa vibração inteira, sistêmica, ela pode variar entre 62 e 61. E os óleos essenciais, eles vibram, por exemplo, um manjericão, ele tem uma vibração mais ou menos de uns 58, e aí as ervas vão subindo, vão passando pelas flores, e uma rosa, por exemplo, um óleo essencial de rosa que foi medido, então, quando ele foi aspergido até uma determinada placa, que ela estava com uma certa sensibilidade, esse período, esse espaço aonde ele foi espreado gera uma vibração, né, em megahertz, e a rosa, por exemplo, ela vibra 320. O gerânio vibra mais ou menos em termos de uns 250. Então, você imagina que a gente tem a química atuando, tá? Encontrando os receptores, e como a Bruna falou, né, e o Felipe fazendo a entrega e as manipulações que precisam ser feitas, tanto na parte emocional quanto na física, mas pela antroposofia, que é uma coisa que eu gosto muito, nós somos vibração. Nós temos o corpo etéreo, o corpo astral, o eu físico. Então, a aromaterapia, quando você utiliza, tá, via tópica ou inalatório, ou mesmo aspergindo, você já trabalha antes de você chegar no seu corpo, tá? Densificado, mas que ainda vibra, você está trabalhando todo um ambiente ao seu redor. Sim, sim. Que Então, bacana. e isso hoje você entra como física quântica e você tem essa ação, por exemplo, na estética vibracional, porque você está mexendo
internamente com toda a sua estrutura celular e de como você é formado. Então, é infindável, né? Eu sou apaixonada pelos É, ossos. eu fico imaginando da mesma forma, e é o que me preocupa, Sâmia, quando você usa um cosmético tóxico, a vibração negativa que isso vai ter na sua beleza, Sim, né? eu brinco muito, quando eu ministro aula, Alessandra, eu ensino as meninas a fazerem um teste, não sei se você já ouviu falar de um teste chamado BIDORT. Não. Ai, quero fazer aula com você, sabe? Vamos. Então, por exemplo, se eu pego isso aqui, ó, eu faço um anel, tá? Meu dedo indicador e o polegar. Eu venho com esse outro, eu vou tentar abrir, tá? Eu Se eu, já vi isso, sim. Eu não sabia que tinha esse nome. eu coloco aqui no timo, tá? Que é perto do coração. E eu vejo, tentando abrir, qual é a minha energia, quanto está o meu quantum energético. Se eu pegar um celular e colocar aqui, isso aqui, ó, é facilmente aberto. Então, quando você fala de um cosmético tóxico, imagina você tendo uma alimentação tóxica, o ambiente todo com resíduos de fumaça, uma série de coisas. E mais o que você aplica diariamente na sua pele, desde isso está te fazendo bem, isso está te levando a um desgaste energético, físico, inflamatório, que isso, no final, vão gerar várias, por exemplo, falar da estética, isso vai gerar uma série de alterações dermatológicas, né? Mas o dia a dia que a gente tem dentro da psicologia, a gente tem um estresse negativo que não dá para dizer que não é, porque o estresse é normal, você precisa do sedentário sair para atividade. Mas essa falta de uma boa alimentação, de um momento de tranquilidade, um momento em que você tem uma troca, que você trabalhe com aquilo que você ame, porque trabalho vem de tortura, a palavra trabalho vem de tortura. Então, se você está mais de 8 horas por dia fazendo uma coisa que te tortura, não tem jeito da pele responder de um modo bom. Então, o pessoal muito da psicologia fala, ai, Samia, mas você foi para estética. Sim, eu fui para estética porque a parte emocional, ela está intimamente ligada à estética. Então, se eu tenho um eixo, né, de estresse negativo, eu tenho hipotálamo, hipófise e suprarrenal, me mandando o cortisol o dia inteiro, a minha própria bioquímica não vai ser adequada porque o meu corpo vai estar sofrendo. A estética é a primeira coisa que mostra, porque se eu tiver uma pele não saudável, se eu tiver um cabelo não saudável, se eu tiver as unhas não saudáveis, o meu organismo está segurando toda uma energia física e emocional, nutrição, para fígado, rim e coração, que são órgãos principais para a gente se manter bem de saúde. Então, se eu não começar a ter um trabalho de dentro para fora, vibracional, depois com bons produtos que sejam biocompatíveis, que sejam anti-inflamatórios, não tem jeito de eu ter uma saúde boa, não tem jeito de eu não ter um cabelo bom. Sim, sim. É tudo muito relacionado, né? É impressionante, né? E existem cosméticos aí no mercado, infelizmente, que estão carregados de óleo mineral, né? Outro dia uma seguidora me mandou uma foto da composição, eu falei, olha o que está escrito aí. Está escrito parafina. Aí eu expliquei. Eu acho interessante a gente explicando isso para eles, tomarem consciência, sabe, Sam? Isso. E então, voltando um pouco aqui para o caso, quando eu tenho um óleo vegetal, que na verdade isso é a matéria-prima prensada a frio natural, e eu tenho um óleo essencial, é infindável a possibilidade de tratamento. Por exemplo, eu lancei pela Baissâmia o ano passado ou o ano retrasado
um óleo de açaí, que é uma planta brasileira, né? Então, nós sempre trabalhamos com óleo vegetal de semente de uva, porque ele tem bioflavonoides, alfa-tocoferol, ácidos linoleicos, gamanoleicos. Então, a gente estuda isso profundamente. Então, o óleo de semente de uva, ele é um óleo anti-aging, porque ele é um antioxidante potente. Por exemplo, eu falo que eu não estou oxidada porque Nossa. mancha nas mãos. Então, quando a gente trata do rosto, trata das mãos. Mas o fato de ter estudado, deixa eu pegar aqui, esse óleo de açaí, olha que interessante a cor dele. Nossa. Então, ele é um óleo prensado a frio da própria fruta do açaí e ele é extremamente antioxidante, muito mais do que o óleo de semente de uva, tá? Eu não estou falando do resveratrol, porque o resveratrol é da casca da uva. Então, Sim. por exemplo, você perguntou da minha pele. Eu uso jojoba com gerânio. Agora, com açaí, eu também, outro dia, eu vou usar o óleo vegetal de açaí com um óleo essencial maravilhoso, que eu estudei também há 2 anos atrás, que é o semente de cenoura. Ah. Por Então, isso que eu comprei em Berlim, eu fui numa loja só de orgânicos lá. E eu achei sim, um vidrinho assim, tava assim, anti-age. Eu falei, vou levar para mim. E o primeiro componente desse óleo é o de cenoura. Aí então, é o então, que você está falando. para você tanto vender o óleo essencial puro de semente de cenoura e o óleo vegetal de açaí, ou como você manipula, quando você for fazer os seus cremes, o seu gel e outras formulações com ativos que você tem mais propriedade do que eu, porque aí entra na área mais de fitoterapia, de cosmetologia, você tem um preparado totalmente natural, totalmente inflamatório, antioxidação da sua pele, com Sim. pequenas coisas e que eles só custam caro a matéria-prima. Porque quando você pega um óleo essencial, por exemplo, de semente de cenoura, ele foi só extraído da sementinha da cenoura. Então, ele traz uma possibilidade de até 300 compostos químicos que nós estudamos para poder vir aqui e falar para você, olha, você conhece o óleo de semente de cenoura? Você conhece o óleo essencial de gerânio? Ou você conhece o óleo essencial de olíbano? Então, essa possibilidade de você ter tratamento para alterações pigmentares, como melasma, cloasma, você está trabalhando, por exemplo, com olíbano, com óleo rosa mosqueta, ele é maravilhoso. Quando você tem, por exemplo, começa um pouco com o código de barra, você vai preparar um esfoliante leve com óleo de palma rosa. Então, eu aprendi algumas coisas com a minha mãe, a gente fazia com grânulos de algumas sementes, por exemplo, de papoula, com óleo vegetal de oliva e colocava um pouco Nossa. de óleo de palma rosa, que era muito antigo. Então, eu faço até hoje uma esfoliação, depois eu aplico uma máscara com creme que você vai ser muito mais capaz de fazer com óleo de palma rosa. Então, eu digo que eu, aos 62 anos, ainda não estou com tanto código de barra. Não, você sabe, sua pele é linda. E sua pele, Tânia, ela tem luminosidade, ela tem vício, né? Que a gente sabe que a gente, com o passar a gente perde o quê? Esse brilho natural da pele. E tudo tem a ver com o que você está falando mesmo, que eu acredito, né? Piamente. Esse óleo que você mostrou aí, puro, Tá? pode passar puro, Tânia, ou não? Pode. Todos os óleos vegetais, é porque meus rótulos são iguais. Você, basicamente, eu vou falar o que não é para vocês fazerem, tá, menina? Mas é o que eu faço. Por exemplo, eu pingo aqui um gotejador e eu tenho ele aqui, ó. Ele é preto. Levanta. Ah, E aí, tá.
se você pega e faz exatamente assim, você pode massagear as mãos, você vai massagear o rosto. E para colocar um óleo essencial, é melhor você ter alguma embalagem, tá? Porque o óleo essencial não pode ser posto em plástico, tá, gente? Ele tem que ser colocado ou em vidro ou em aço inoxidável em algum local, porque o óleo essencial, por exemplo, da Balsam, eu tenho uma série de critérios, desde quando vem a própria planta certificada com os seus marcadores, para poder, quando a pessoa fora, porque todos os óleos são importados, eles fazem a extração por arraste a vapor ou destilação a vapor, para ter uma propriedade muito exata. Eu só não registro como orgânico, porque vai ficar mais caro ainda e eu acho meio... E olha, quando você passa, você não tem oleosidade, eu só tirei um pouco aqui da palma da minha mão, mas você não vê a mão melada. Então, brasileiro, por intermédio da gente, tem que aprender que óleo vegetal, ele é oleoso, mas ele permeia a pele, ele leva os ativos para dentro da nossa... Sim. Né? Então, ele trabalha extrato córneo, epiderme, derme, hipoderme, fazendo a irrigação sanguínea e fazendo um trabalho sistêmico. Então, assim, óleo essencial para mim é tudo. Eu sou suspeita porque eu tenho uma empresa, né? Ô, Sâmia, você tocou num ponto aí que tem muita mulher sofrendo mesmo. Eu sou procurada diariamente e eu vou te perguntar. Melasma. Tá. Existem muitas mulheres que elas usaram ácidos, e principalmente aquelas mulheres que têm o fototipo um pouco mais alto, elas têm manchas muito fortes. O que você tem para falar sobre isso? Existe uma esperança aí nos estudos que você tem? Fala pra gente. Tá. Não dá para dizer uma mancha quando ela foi impregnada, né, e ela se fixou na pele, que só ao passar determinados produtos, eles vão melhorar. Então, existe todo um processo de inflamação e aí depende de cada paciente. Então, algumas vão ter um problema maior no fígado, outras vão ter um problema maior hormonal. Por isso, depende muito, por exemplo, Felipe Azeredo, a Bruna Marcon, quando a gente dá curso, quando eles ministram cursos, né? A gente sempre ensina para as esteticistas que dentro de uma formulação e dentro de um tratamento, você precisa ter uma anamnese muito bem feita, né? Porque a gente vai tratar queixo, sintoma, mas também a causa. Então, o que eu poderia falar? Existem óleos que a gente trabalha muito para manchas. Então, o olíbano tem uma série de estudos, que é aquele óleo que foi dado para Jesus Cristo, que é chamado de incenso, tá? Mas em óleo essencial, a gente chama olíbano, que é o frankincense, né? Então, existem alguns estudos com frankincense. Eu, pessoalmente, gosto muito do limão siciliano, mas tem um grande problema que precisa saber usar, porque o limão ele é fototóxico, né? Então, se você sai ao sol, ele mancha. Ontem mesmo, só para você ter ideia, a gente estuda, e eu tenho usado muito limão porque ele é um antiviral potente, tá? Além de ser um antiviral, ele aumenta a imunidade e ele trabalha a gordura localizada. Então, eu tenho feito um óleo de rosa mosqueta com semente de uva com limão e tenho passado no corpo. E ontem, acho que eu enlouqueci, exagerei na dose, passei no corpo inteiro, nas mãos, tudo. Menina, tava sol ontem. Nossa, que perigo. Eu ia olhar uma hora, eu não estava no sol. Eu tô dentro da sala, mas eu tenho uma varanda muito iluminada. E eu tava com uma blusa curta. De repente, depois de 2 horas que eu olhei, eu estava inteira. Eu tinha que sair correndo, botar blusa inteira, só que não tinha passado no rosto. E como eu estava, ontem estava mais calor, eu estava sem meia e com o pé em cima do chinelo
Menina, até o meu pé, quando estava coberto com a calça, a ponta do meu pé ficou mais escura e o meu braço também. Aí eu me cobri, aí acalmou, não fotossensibilizou tanto. Mas eu gosto, voltando um pouco às manchas, eu gosto muito do limão siciliano, gosto muito de utilizar a camomila romana, porque ela tem alguns ativos que eles são anti-inflamatórios. Então, usando muito, por exemplo, para você manipular, né, para as suas aqui na live, camomila romana, o olíbano e o limão siciliano, eles são uma sinergia muito potente que você pode colocar em um bom creme com óleos vegetais e alguns outros nutritivos que você tem, para poder estar usando à noite. E durante o dia, você tem a possibilidade, por exemplo, de continuar usando a camomila, o olíbano e o semente de cenoura, que eles vão ter uma ação regeneradora, mas também pela semente de cenoura, ela trabalhar o fígado. E travou, gente. Deu uma travadinha. O óleo de cenoura? E o semente de cenoura, por ele ser fato protetor, ele é um óleo que constantemente nós deveríamos estar usando, tá? Tanto no corpo quanto na face, na mão, porque ele ajuda a manter uma homeostasia dentro do nosso equilíbrio, onde o nosso fígado ele é super utilizado, né? Então, as pessoas... Sâmia, quanto por cento a gente pode usar de cada um desses óleos num veículo? Aí você vai usar num total. Por exemplo, se a cliente quiser levar um óleo de açaí e um óleo de semente de cenoura, para cada aplicação, então, por exemplo, ela vai pegar o gotejador inteiro e nesse gotejador ela vai adicionar só uma gota, tá? Quando nós manipulamos algo, eu prefiro que comece pela dosagem menor de 1%. Por quê? Se eu tiver resultados com 1%, eu não preciso aumentar, tornando o produto mais caro. Eu estou realmente pagando um preço justo pela qualidade, pelo trabalho seu, meu, que a gente precisa sobreviver. Comércio faz parte, a gente não pode ser hipócrita dizendo que dinheiro não faz falta. Mas eu prefiro começar a 1%. Então, esse 1%, vamos dizer, em 100 ml, mais ou menos, ele está em média umas 25 gotas. Então, essas 25 gotas é que você irá dividir, por exemplo, entre 3 ou 4 óleos. Tá? Entendi. Então, por exemplo, semente de cenoura, apesar dele ser ótimo, o aroma dele é horrível. Cada vez que eu ponho semente de cenoura, meu marido olha para mim e fala: o que você passou o dia inteiro? Então, o que eu faço? Eu mascaro ele com o aroma de gerânio ou aroma de palma rosa, independente de usar a camomila e o olíbano, por exemplo. Ô, Sâmia, e o óleo de rosa mosqueta? Porque a gente sabe que tem retinol, né, nele. E o retinol, ele é precursor do ácido retinóico, que está na baita de uma recreação na pele, né? Então aqui, o rosa mosqueta é um dos meus xodós, tanto que eu estava te falando que eu uso até para corpo também, né? Eu uso, a minha trilogia de face é jojoba com gerânio, açaí com rosa mosqueta e açaí com semente de cenoura e o rosa mosqueta com limão. É mais ou menos assim que eu faço. E todos os dias eu vou fazendo uma aplicação com um óleo, tá? O rosa mosqueta, além dele ter o precursor, né, da vitamina A, do retinol, ele tem muita vitamina C estabilizada, que é muito difícil a gente estabilizar a vitamina C. Então, por exemplo, a rosa mosqueta com limão, ele, para melasma e cloasma, sem falar de mais nada, tá? De alterações alimentares, eu acho maravilhoso.
Só que as clientes têm que tomar muito cuidado porque ele é extremamente fotossensível. Então, eu recomendo Sim. sempre usar à noite, tá? Acorda, lava bem. Isso. O lavar independe, porque, por exemplo, se você espreme um limão para fazer uma caipirinha e vai lavar a mão, o óleo essencial da casca do limão ele já permeou. Eu Sim. já tive várias pessoas que eu tratei. Oi? Oi, eu tive várias pessoas que eu tratei com queimaduras graves na mão, Sim. tá? Então, lavar não adianta, mas como eu vou usar mais ou menos 10, 11 horas da noite para levantar entre 6, 7, 8, esse período noturno, ele já teve a efetivação de entrega, mas também de neutralizar o que a gente chama que são as furanocumarinas, né? Que elas é que causam essa fototoxicidade. E é engraçado que nos óleos essenciais, Lissandra, a gente usa o que seria a toxicidade do óleo para resolver o problema. Então, por exemplo, por que o óleo de palma rosa ele é um óleo excelente para marcas, rugas, tá? Porque como ele tem um composto que é o aldeído, e o aldeído ele é dermocáustico, tá? Se eu aplico no rosto e ele causa uma irritação, tá? Uma reatividade na pele, onde o fibroblasto, para se defender, ele vai projetar mais, vai produzir mais colágeno e elastina, eu estou ajudando o organismo a preencher, né, com colágeno e elastina. Então, eu falo que os óleos essenciais, eles fazem uma entrega e eles exacerbam ou inibem o que nós endogenamente produzimos. Certo. Que Uh, interessante. Ô, Sâmia, um problema que eu vejo no Rosa Mosqueta é a estabilidade dele. Quando eu era bem mais nova, eu fui para o Chile e eu visitei uma fábrica. Eu nem lembro o nome da fábrica, mas a fábrica só fazia Rosa Mosqueta. E eu me empolguei e trouxe 1 litro para mim. Olha só, eu não sei o que eu achei que eu ia fazer com 1 litro para mim. Cheguei em casa, pus na minha geladeira. E olha, Sandra, não deu 6 meses, estava todo ranço, não dava para usar mais aquilo. Então, por isso é que eu vendo os óleos que são mais nobres e que o óleo vegetal, ele não, eu não uso nenhum conservante, né? Porque eu extraio da planta e, na verdade, eu invaso isso. E todos os óleos que eu trabalho, com algumas exceções, como o açaí, copaíba, eles são nacionais, os outros não. Então, eles vêm com um laudo de 2 anos, de validade de Tá. 2 anos. E eu mantenho essa rastreabilidade quando ele é reenvasado com a minha marca, ele tem mais uma validade de 2 anos, tá? Se a pessoa pegar o óleo e ficar manipulando, botar a mão e fizer um monte de coisa, ele vai oxidar muito mais rápido. A estabilidade dele é muito menor. Por isso que eu mudei a embalagem e resolvi colocar em cânulas. Então, você pega esse óleo vegetal, usa a cânula para usar a dosagem que você precisa e depois você vai deixar ele guardadinho. E a gente põe validade de 2 anos, mas um frasco desse você vai usar em 2 meses, tá? Porque eu sempre recomendo colo, pescoço, rosto, mãos e braços, né? À E aí, noite, Sâmia, à então, noite. eu recomendo sempre à noite. Hoje, dermatologistas que fazem algumas manipulações com vitamina C, eles falam para usar durante o dia. Eu sou da old school, eu sou da escola antiga, que eu prefiro usar tudo que tem vitamina C, eu prefiro usar de noite. Tá certo? Ô, Sâmia, você ia falando do Tá? cabelo? Eu te cortei? Não, é que eu falo o seguinte: o óleo de açaí, porque segunda-feira eu fiz uma aula, uma live, e aí começa, apesar de estar branquinha, né? Eu tô loira, menopausa, que é para esconder os brancos.
Mas o óleo de açaí com rosa mosqueta, com alguns óleos, por exemplo, hortelã, alecrim e cedro, eles são maravilhosos para o crescimento. Então, você aplica no couro, mas o rosa mosqueta e o açaí, para você fazer banhos nas hastes, ele é maravilhoso. Então, me perguntaram, nossa, Sânia, você está na menopausa e você não tem alopecia androgenética? Eu falo, não, muito pelo contrário. Eu trato muito para crescimento capilar, né? Então, Nossa, que legal. Ai, Sânia, você é muito, ó, tem 5 minutos só, é muito conteúdo. Eu acho que, como eu, muitas pessoas que estão aqui gostariam de aprender mais com você. Quando que você vai dar um próximo curso de tudo que você falou para a gente poder entender e se aprofundar mais? então, vamos lá. Eu tenho um curso online para quem quiser entrar dentro do mundo da aromaterapia, mas é online, é gravado, não tem nada. Mas eu tenho feito algumas aulas com a Bruna de estética e essas aulas a gente está fazendo ao vivo, né? Então, aí a gente passa como se tratar, como utilizar, tanto para tratamento profissional, mas também no home care. E eu estou à disposição, tanto pela Baissâmia, quanto a gente tem o blog, tem o chat, tem a forma de atendimento. Então, tem o Instagram Baissâmia Aromaterapia, tem a própria empresa, né, que tem o chat, o atendimento @Baissâmia, e eu tenho o meu Instagram, que é Sâmia Maluf _oficial. Eu estou dando conta de responder dúvidas agora nessa situação, né? E eu tenho um blog antigo, horroroso, de mais de 10 anos, mas que todo dia eu ponho algumas coisas, que é samiamaluf.blogspot.com. Então, eu estou à disposição para vocês que quiserem tirar algumas dúvidas. A doutora Alessandra sabe muito bem e ela também pode orientar vocês, tá? Com tudo isso, formulações. E eu, Alessandra, estou aqui à disposição de vocês para poder estar respondendo, porque assim, eu estudo, eu leio uma média de 2 livros por semana, meu marido fala que eu sou uma mulher de papel, não sou uma mulher de joias, né? Porque eu acho assim, conhecimento é poder. E quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você puder ter opinião para buscar aquilo que vai fazer bem, porque eu falo o seguinte, eu agradeço a gente estar podendo fazer essa live, né? E a gente está vivendo esse momento muito difícil. Eu, como psicóloga, eu sempre falo assim, quem vem buscando um caminho de autoconhecimento está lidando bem com a quarentena. Agora, quem leva a vida com uma série de distrações, porque a gente na rua tem uma série de distrações, né? Então, amigos, restaurante, ginástica, e vai levando. E está nesse momento confinado com perda, né? Perda de ir e vir da sua liberdade, perda financeira, preocupação. Pensem em tratamentos estéticos, mas pensem em tratar também a mente. Então, o que eu queria deixar é que quando você faz uma formulação, por exemplo, com uma lavanda, você está usando um antidepressivo, porque ele está modulando a sua serotonina. Quando você usa cítricos, você está trazendo modulações vias GABAérgicas, e eles são ótimos para o corpo, para diminuir gordura, para o rosto, para alterações pigmentares. Então, assim, o tratamento home care é muito importante. Eu acho importante ter um bom produto, um bom profissional que vai te atender e vai fazer diagnóstico da sua pele, tudo, mas você se cuidar. Então, pessoal, olha, se cuidem, tentem manter uma paz, uma calma. Eu ofereço um pouco a possibilidade dos óleos essenciais. Agora a doutora Alessandra está vendendo aí na farmácia, né? Gente, por que vocês acham que eu me encantei pelos olhos dela? Olha a pessoa, olha o conhecimento, quanto ela estuda, quanto ela é exigente com as coisas. Então não tem como eu não ter me encantado e acreditado nela. E aqui na Dalícia nós vamos
Hoje a gente já vai começar, né? A gente já fez a primeira compra, não chegou ainda, mas a gente vai ter muito Baissane aqui na farmácia e muita gratidão, viu, Sânia? Porque olha, que live maravilhosa. Eu tô com muita, eu tô vendo aqui a quantidade de gente, vou dar um print e vou postar, porque é sucesso, foi um sucesso. E vai pro YouTube, tá? Foi um prazer te conhecer. Eu conheci você por intermédio do Felipe, da Bruna. Eles são pessoas maravilhosas. Você, nesse começo, assim, me parece ser uma pessoa como eu, transparente, exigente e acessível, Sim, porque eu não gosto de sim. não ser acessível às pessoas. E tudo que eu estudo, eu adoro dividir com as pessoas, porque eu acho que a missão que eu escolhi, né, depois numa fase mais adulta, é poder servir ao ser humano. Né? Então, eu me cuido muito em casa, eu sou muito exigente, por isso eu entrego um produto com qualidade. E quando você precisar de mim ou as pessoas, eu estou à disposição. Tá, Ai, muito obrigada, Sânia. Muita gratidão mesmo. Larissa? E que a gente faça outras lives para disseminar tudo isso. Tá bom? Muito obrigada, viu? Muito Para obrigada. você. Muito Tchau, tchau, obrigada. tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.